Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Dados Críticos. Eu sou o Theory e nesse vídeo aqui a gente vai dar continuidade ao nosso desafio de criação de um mundo em 30 dias. E hoje nós vamos falar sobre os ganchos de aventura, os ganchos de enredo e os elementos especulativos que nós trabalhamos ontem. Eu recomendo que, se for possível, assista os outros antes de ver esse vídeo aqui, tá? Mas antes, como sempre, vamos responder aqui o desafio, né? A pergunta lá do Absolute Tabletop. E a pergunta do dia é a seguinte: quem domina as esferas políticas do seu mundo? Eu já tinha pensado nisso um pouco atrás, e que geralmente seriam os meio-elfos, por ter essa ascendência élfica ali. Mas o Senka, né, que é aquela organização das sombras e tal, sempre tem um dedinho no meio também, quase sempre, tá? Em alguns casos, os dragões é que comandam, né, porque eles assumem essa forma mais humana e eles querem muito poder, querem dominação. Eu pensei nos dragões aqui, geralmente dessa forma, né? E naquelas sociedades que são mais afastadas, que ficam mais na delas, geralmente são os líderes daquela sociedade, né? Então, meio orcs ali vai ser um líder meio orc, na dos anões vai ser um anão, uma anã, e nos tiferinos a mesma coisa, ok? Então, basicamente está respondida a pergunta de hoje. Vamos então para o exercício, vou deixar o link aqui na descrição e ele vai nos levar lá para o site do Scriba Encapuzado. E no dia 13, nós vamos falar sobre os ganchos de enredo, no nosso caso gancho de aventura de RPG, e elemento especulativo, que a gente trabalhou no dia de ontem, que são coisas, regras, que podem existir no nosso mundo fantástico aqui, mas que não existem necessariamente na nossa vida real ou funcionam de outra forma no nosso mundo. O exercício de hoje é pegar esses elementos especulativos e pensar como eles podem estar associados a ganchos de enredo ou ganchos de aventura. A autora aqui, a Stephanie Bryant, dá dicas especificamente para aventuras, para romances. Ela fala que seria interessante que esses elementos especulativos aparecessem no seu enredo, não somente como um pano de fundo, mas que interferissem diretamente. Será que o vilão pode querer alguma coisa com um desses elementos? Como eles atrapalham ou ajudam o seu personagem principal? No caso do grupo de RPG, como isso aqui vai influenciar em ganchos de aventura ou na história da sua aventura para os personagens que vão jogar ali? Ela fala aqui que é interessante que no romances, lá pela metade do romance, geralmente ele dá uma caída, né? Ele costuma falhar a história do romance. Então, seria interessante tentar utilizar um desses elementos para dar uma reviravolta. Você pode tentar usar isso também no seu jogo de RPG, mas como o RPG ele é mais aberto, eu recomendo que você deixe ali como uma opção, mas não como algo que necessariamente vai acontecer, senão você vai estar podando a liberdade dos seus jogadores dentro do seu mundo, tá? Mas de certa forma ou de outra, você pode pensar em ganchos de aventura que estejam relacionados com esses elementos especulativos aqui, e é o que a gente vai fazer. Trouxe a gente aqui para o nosso Notion e vou fazer uma lista aqui de ganchos de aventuras que estão relacionados a esses elementos. Vou abrir aqui o exercício de ontem em uma nova aba, e nessa aqui eu vou abrir o exercício de hoje, e aí eu vou dar uma lida aqui no exercício de ontem, ver quais alguns desses elementos e como a gente pode pensar em ganchos de aventura relacionados a eles. Eu vou dar uma pausa no vídeo e vou voltar daqui a pouco com esses ganchos prontos, para não tomar muito tempo do vídeo aqui, ok? Então, voltando aqui, eu fiz alguns ganchos de aventuras pensando naqueles elementos especulativos, né? Então, eu fui dando uma olhada aqui e fazendo aqui. Eu acabei percebendo que eu pulei a questão desses aqui, mas vamos lá. Vamos falar os que eu fiz aqui, né? Pensando nessa questão das ilhas no céu, eu coloquei aqui que o grupo precisa ir até uma ilha no céu. Lá eles vão conseguir recuperar algo que é muito importante para eles. E talvez essa seja a única chance de salvá-los, né? Pode ser algo importante para eles, para a vila deles, para o grupo no geral. E eles vão ter que lidar com essa defesa dessas ilhas e tal. O líder aqui, sobre os dragões assumirem formas humanas, eu pensei aqui sobre o líder de uma região contratar eles para fazer um trabalho, né, de eliminar uma facção rival. E aí, à medida que o grupo vai fazendo esse serviço, ele vai percebendo que o líder não é alguém tão bom assim e que talvez ele esteja fingindo ser algo que ele não é. Então é muito interessante colocar isso aí na aventura também. Eu pulei aqui os das divindades, né? Depois eu vou até fazer. Mas eu fiz aqui os dos anões viverem na deles, meio reclusos ali. De o grupo acordar numa prisão. E nenhum deles se lembrar do que aconteceu, como eles chegaram ali. E aí eles recebem a ajuda de um anã, né? Que dá a chave para eles e ajuda eles a fugir. Só que aí eles se veem perdidos nesses túneis infindáveis das fortalezas anãs. Sem saber ao certo por que eles estão ali. Como que eles chegaram ali. Mas eles sabem que eles têm que sair. E aí, à medida que a aventura for acontecendo, eles vão se lembrando, né? Sobre a torre no céu aqui de Cielo, né? Eu pensei num gancho que assassinatos têm acontecido nas obras da torre. E aí eles são contratados como grupo para desvendar esse mistério. Só que eles começam a descobrir que a torre não parece ser um lugar tão lindo de perto assim, quanto ela é vista de longe, né? Tem algumas coisas ali acontecendo por trás. Sobre o círculo de teletransporte aqui, eu pensei em o jogo começar com os jogadores personagens ali, pegando um círculo de teletransporte pelo qual eles pagaram bem caro. Mas aí, antes de enviar eles para o destino
que eles queriam, o mago que está conduzindo o círculo, ele dá um sorriso assim e manda eles para um lugar totalmente diferente, muito longe. E aí eles se veem nesse lugar perdidos e sem saber o porquê que eles foram mandados para ali. Mas existe um porquê. E aí eles vão descobrir isso à medida que a aventura for acontecendo. Sobre os Tiferinos e a sociedade deles do Nasce, eu pensei que no meio da aventura, né, isso não precisa ser algo no começo, eles vão acabar se descobrindo envoltos num esquema político ali, onde uma das cidades do oeste quer executar um Tiferino que viu demais. E aí o grupo precisa procurar refúgio para ajudar essa pessoa, né, provavelmente em Nasce. E aí eles acabam descobrindo que a situação é bem mais feia do que eles pensaram. Isso ajuda também a inserir essas diferenças culturais dos Nasce, da história também, no enredo da aventura. Sobre essa questão de itens mágicos existirem, da magia ser comum, eu pensei em colocar alguns ganchos, né? Por exemplo, uma lenda de que existe uma ruína gigante ali nas redondezas ao leste, só que é muito perigoso e que vários itens poderosos podem ser encontrados lá para aqueles que têm coragem. Então isso incitaria talvez uma viagem até o local, chegando lá a exploração da masmorra, seria interessante. Outras duas coisas que eu pensei sobre isso é sobre aqueles vendedores de itens mágicos, né? Que algo talvez possa estar atrapalhando a logística deles. E aí eles podem ser contratados para ajudar em troca de itens mágicos poderosos. Pode até existir um esquema interno ali de alguma coisa atrapalhando. Um outro gancho possível seria um gancho investigativo aí, onde alguém roubou esses vendedores mágicos que tem um esquema de proteção muito forte. Então como que alguém roubou isso? E aí o grupo pode tentar ajudar a investigar. E aí sobre os magos e tal serem famosos e serem conhecidos, a gente pode colocar aqui que um mago famoso sumiu, mas que ele deixou uma série de enigmas, incitando as pessoas a procurarem por ele. Ele falou assim que a jornada seria perigosa, mas aqueles que conseguissem encontrá-lo receberiam algo que ninguém nunca jamais viu. Então seria uma aventura ali de talvez uma corrida contra o tempo, desvendar enigmas, lutar contra outros grupos que estejam tentando descobrir também, ou contra desafios que esse mago tenha colocado. Então é interessante aí. E aí vocês veem como que esses elementos especulativos podem gerar ganchos de campanha, né? Ou ganchos de aventura, no caso de você estar querendo escrever um romance ou algo assim. Isso aqui também, acho que a maioria aqui funciona para os dois, né? E eu acho que é basicamente isso, né? Não esquece de conferir aqui na descrição o link da árvore de links aqui do Dados Críticos, onde tem todas as redes sociais. Tem o nosso Discord, onde você pode entrar lá para trocar uma ideia com a gente e mostrar o seu mundo que você está fazendo junto com a gente aqui também. E também tem o link da plataforma roxa, onde hoje à noite eu vou fazer live. Ou eu vou fazer aquele tutorialzão lá do Asgar, né? Do criador de mapas, ou a gente vai falar sobre Foundry VTT. Então entra lá para trocar uma ideia com a gente. Os horários estão todos no Discord. Espero você lá e até amanhã.